Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Instituto Monte Castelo. Hoje eu converso com Flávio Alencar, que é historiador, mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e um dos fundadores do Instituto Araribóia, que é sediado em Niterói, no Rio de Janeiro, e é uma iniciativa dedicada ao estudo e ensino das ciências sociais dentro da tradição clássica. O nosso principal tema hoje da conversa é o conservadorismo brasileiro. Será que nós temos uma tradição sólida no Brasil de uma espécie de conservadorismo nacional ou ainda precisamos aprender um pouco, importar um pouco aquilo que vemos na Europa, talvez nos Estados Unidos? Flávio, obrigado por conversar comigo, seja bem-vindo e vamos dar início à nossa conversa. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é possível a gente identificar no Brasil, desde o Império, em uma linha contínua, uma tradição conservadora, ou houve talvez uma, duas ou mais interrupções nessa linha contínua, de forma que não é mais possível a gente identificar essa tradição seguindo, passando de mão em mão até os dias de hoje? Boa tarde. Primeiro, Gabriel, muito obrigado pelo convite. É uma alegria participar dessa conversa aqui sediada pelo Instituto Monte Castelo. Muito bem. Como sabemos, né, no Império havia dois partidos principais, especialmente durante o segundo reinado, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. Agora, por outro lado, muitas vezes esses nomes eram meramente rótulos, né? Aquele velho dito que não há nada mais parecido do que não há nada mais parecido a um conservador do que um liberal no poder, e não há nada mais parecido do que um liberal no poder do que um conservador. Quer dizer, o E fato os é dois, que pelos critérios de hoje, seriam conservadores, certamente, né? Desculpe? Os dois partidos, pelo critério de hoje, seriam certamente mais conservadores, de forma mais geral. Seria exatamente. O fato é que nas nomenclaturas, né, os Luzias e os Saquaremas e etc., né, as nomenclaturas às vezes não permitem ver claramente o que eram as políticas e as filosofias que estavam por trás de todo aquele movimento. A divisão instintiva, né, que há, sentimental, mais do que científica, entre direita e esquerda, por exemplo, às vezes também se dá entre liberais e conservadores. Então, num determinado movimento, você pode ter liberais e conservadores. Dentro dos trotskistas, você pode ter liberais e conservadores, direita e esquerda. Dentro de uma organização liberal, por exemplo, libertária que seja, você pode ter uma ala liberal e uma ala conservadora. Às vezes, liberal e conservador funcionam como direita e esquerda, são termos meramente relativos. E isso, no caso do Império Brasileiro, também acontecia, né? Por isso esses ditos. E por isso também podemos, em comparação com o que houve depois, dizer que eram todos conservadores, em comparação com o que tivemos no século XX. Mas também, por outro lado, né, pensando numa perspectiva mais objetiva e histórica, digamos assim, na história do Ocidente, temos uma divisão muito grande entre uma tradição latina, digamos, e uma modernidade ideológica. O que quebra, o que faz com que a política antiga, a política herdada de Aristóteles e também da filosofia platônica, né, de Platão para Aristóteles e de Aristóteles para toda a tradição romana que se informou dessa filosofia grega, com Cícero, por exemplo, e depois tomada pelos padres da Igreja e pelos escolásticos, desenvolvida na escolástica hispânica, na época do Siglo de Ouro. Toda essa tradição, existe
a formação de uma tradição de filosofia política, de consideração sobre as questões políticas e sociais, econômicas, etc., toda essa tradição ela tem uma quebra a partir do século XVI, com o surgimento, especialmente ainda uns séculos depois, no século seguinte, surgimento do liberalismo como ideologia. Esse liberalismo tem algumas características bastante determinadas. Uma delas é o naturalismo, uma separação que já não é inaugurada aí, ela é uma herança do nominalismo, lá entre os escolásticos mesmo, uma disputa no século XIV. É uma divisão ausente do pensamento clássico e tradicional e presente no pensamento moderno e liberal, é uma divisão entre fé e razão, entre graça e natureza, uma divisão entre mundo natural e mundo sobrenatural, que antes não se confundiam como entre os pagãos, digamos assim, né? Mas estavam unidos, distintos, mas unidos, colaborando, né? Como Santo Tomás de Aquino explicou muito bem, como fé e razão vão na mesma direção. A partir da modernidade, há essa quebra, há essa exclusão da religião do âmbito público ou uma valorização, tudo isso que está, no fundo, no que a gente pode chamar de naturalismo. Naturalismo quer dizer uma valorização do natural em detrimento do sobrenatural, uma confiança absoluta na razão humana, como se ela não necessitasse uma inspiração divina, uma ajuda divina. Isso tudo, existe uma instituição que concentra esse credo e difundiu muito nos séculos, a partir do século XVIII, que é a maçonaria. A maçonaria ela tem esse credo humanista nesse sentido restrito e de oposição ao divino, né? De colocar o humano no centro, né? Exatamente. O humano como suficiente. Uhum. Nesse sentido, também há uma distinção entre o direito natural clássico, de Aristóteles, de Santo Tomás, e o direito natural moderno, que é natural por oposição ao divino, que é o direito da Revolução Francesa, do qual parte toda a ideologia dos direitos humanos, por exemplo, que é um direito fechado em si mesmo, e do qual depois os positivistas vão dar uma resposta, né, os historicistas e os outros positivistas vão dar uma resposta, e daí, a partir deles, também são, de certa forma, antecessores remotos da pós-modernidade, porque o que a pós-modernidade faz é criticar as bases da modernidade, dizer a modernidade pretendeu separar fé e razão, pretendeu confiar plenamente na natureza humana, pretendeu que a técnica, que os recursos humanos seriam suficientes para a felicidade, e, no entanto, nada disso se deu. Então, essa pós-modernidade na verdade, uma hipermodernidade, uma ressaca de modernidade, que às vezes até se confunde com o pensamento tradicional, mas são, obviamente, duas coisas completamente distintas, porque o pensamento tradicional também valoriza a natureza humana, também valoriza a razão humana, mas não confia, quer dizer, não se entrega plenamente a esse limite, né? Reconhece as limitações humanas e reconhece também que existe um poder sobrenatural e a importância de investigar e estudar a religião, a explicação final do mundo, a explicação final do homem, a finalidade do homem, para poder usar bem e desenvolver bem as potências humanas. Então, por mais que liberais e conservadores existam em diversas circunstâncias, né, em cada grupo se possa encontrar um lado liberal, um lado conservador, um lado de esquerda, um lado de direita, se a gente for para uma perspectiva mais ampla da história do Ocidente, podemos dizer que talvez tradicionalista seja uma palavra melhor do que conservador, nesse sentido, há uma divisão entre tradicionalistas e liberais, ou entre tradicionalistas e modernos. E dentro na história do... Desculpa.
Não, eu ia perguntar se dentro dessa tradição liberal, a mais racionalista, é possível identificar duas vertentes, uma um pouco mais radical, ou talvez bem mais radical, que é a da Revolução Francesa, e outra menos radical, que é a da Revolução Americana. Na Revolução Francesa havia uma hostilidade declarada e aberta e física até, né, contra a Igreja, por exemplo. E na Revolução Americana, embora o Estado seja um Estado laico, há uma tolerância bem mais ampla com a religião. Em ambos os casos, como você mencionou, o homem é o centro, ou seja, não são regimes que colocam Deus no centro. Mas é visível, talvez, que na tradição americana há uma tolerância, uma convivência bem mais tranquila com a religião e com a tradição, talvez com a tradição clássica e antiga, né? Exatamente. Como você disse muito bem, existe dentro desse movimento liberal, digamos assim, diversas clivagens. E, de fato, o iluminismo mesmo, né? O iluminismo britânico, o iluminismo americano, de Franklin, por exemplo, estão para um lado, o iluminismo francês está para outro, né? Uma coisa interessante a lembrarmos é que a Revolução Francesa foi gestada nas lojas maçônicas, foi pensada, né, nas lojas maçônicas fundadas na França no século, ao longo do século XVIII, inspiradas naquela loja fundada em 1717 na Inglaterra. A diferença é que a Inglaterra chegou o liberalismo dela foi feito paulatinamente, aos poucos, né? De certa forma, como que sai sendo extraído de circunstâncias concretas, e nesse sentido parecido com o dos Estados Unidos, quando fazem quando aplicando os mesmos princípios dos ingleses resolvem se separar da Inglaterra, da Grã-Bretanha, por considerar que eles mesmos estavam traindo os próprios princípios. Na França, a coisa se dá de uma maneira diferente, se dá de uma maneira violenta e radical, no sentido de como quem quer recuperar, quem quer mudar aquilo que a Inglaterra levou alguns séculos para fazer, pelo menos 2 séculos, a França quer fazer em 10 anos. E isso faz com que o caráter radical do liberalismo na França seja muito mais visível. Com relação à Igreja, por exemplo, na Inglaterra, desde 1534, o Estado controla a Igreja. Na França, isso foi muito mais complexo, porque, por mais que houvesse as tendências galicanas, jansenistas, né, durante o período absolutista, era muito difícil que, permanecendo católico, o Estado conseguisse, de fato, se afirmar superior à Igreja. Mas, então, quando se instala a Igreja constitucional, o que foi a Igreja Constitucional da Revolução Francesa? Foi a aplicação do modelo anglicano à Igreja Católica na França, é um cisma e um controle do Estado imediato, mas isso, pela velocidade, pela radicalidade com que foi feito, gerava uma tensão que na Inglaterra não houve, e muito menos nos Estados Unidos, porque a colonização dos Estados Unidos já se deu depois de 1584. Então, isso não foi sequer uma questão. Né? A prevalência do mundo civil, do mundo político, sobre a esfera religiosa já era um dado. Né? A religião já era algo interno, privado, e que não supunha uma ameaça ao poder civil, né? Que também nos Estados Unidos se deu de uma maneira, como Tocqueville explica muito bem, se deu de uma maneira completamente diferente da Inglaterra. Na história dos Estados Unidos é, de fato, uma história muito sui generis, em que a sociedade vem antes do Estado, e isso faz com que comparações, né, entre Estados Unidos, Inglaterra e França, né, para nos limitarmos aos exemplos que estávamos dando, sejam bastante complexas. No caso do Brasil, essa tendência de submissão
de controlar a igreja se deu através do padroado. Esse padroado foi que originalmente era uma concessão feita pelos papas a determinados senhores leigos para ajudar a evangelização. No caso depois da independência do Brasil, já influenciada por uma mentalidade galicana, esse padroado foi abusado. Inclusive, não foi já desde o início, não era um padroado reconhecido pela Igreja. Foi um abuso constante, em que o imperador se portava como a rainha da Inglaterra, digamos assim, mas sem um aval do Papa. Havia uma tolerância do Papa, né, no sentido de que uma ação enérgica contra aquele abuso podia acabar causando uma situação pior. Então, houve uma tolerância. Mas a mentalidade já era plenamente liberal. O que não quer dizer que não houvesse tradicionalistas, tanto liberais radicais, quanto liberais conservadores, quanto também tradicionalistas durante o Império Brasileiro, né? Houve, por exemplo, a figura do Visconde de Cairu, por exemplo, que foi sempre um defensor da liberdade da Igreja contra os jansenistas. Por exemplo, o padre Feijó, que era um sacerdote católico, ele era jansenista. Ele queria estender maximamente o controle do imperador sobre a Igreja no Brasil. E contra ele estava um leigo, que era o Visconde de Cairu. Os próprios imperadores brasileiros, a própria biografia deles especialmente as cartas mais privadas deles que depois vieram à tona, mostram essa ambiguidade, né? Especialmente o Dom Pedro II também, quer dizer, talvez ambos, mas especialmente Dom Pedro II, tivessem essa transição ali, já vivendo em um mundo e influência europeia na qual um continente no qual havia essa influência maior do iluminismo e do humanismo, mas vivendo aqui na América do Sul, ou aí na América do Sul, né, já que eu não estou aí no momento, sob ainda o regime monárquico, né, e o Dom Pedro II, alguns dizem até, mas acho que é um pouco de exagero, que ele era um republicano, no fundo, né? Ele já escreveu uma vez que gostaria de ser talvez um presidente da República, mas claramente há uma tensão ali já no segundo reinado em especial, porque o Brasil já estava, claro, vivendo imerso nessas doutrinas que chegaram da Europa 2 séculos antes, né? Exatamente. O Segundo Império foi o ápice dessa política regalista, né? O fato mais conhecido é a questão religiosa, que é justamente o embate entre a mentalidade tradicional recuperada por Dom Vital e por Antônio de Macedo Costa, que foram estudar na França, estudaram no seminário de Saint-Sulpice, famoso, e na França no século XIX, justamente por causa daquilo tudo que havia acontecido com a Igreja após a Revolução Francesa, houve também uma recuperação da tradição política, digamos assim, né, todos esses estudos que de certa forma no século XVIII estavam um pouco defasados foram recuperados no século XIX por conta daquele fato, de todo o trauma causado pela Revolução Francesa. E quando Dom Pedro II enviou esses dois jovens, entre outros, promissores sacerdotes, Dom Pedro II queria regenerar, ele disse, ele queria regenerar intelectualmente o clero brasileiro. Ele estava preocupado com um baixo nível intelectual dos sacerdotes e, por isso, sabendo desses e de outros jovens sacerdotes, fez com que eles fossem estudar na França e, voltando, fossem nomeados bispos, né? A intenção de melhorar o nível do clero, né? Eles foram muito jovens e foram ordenados bispos jovens também, tinham menos de 30 anos. E o fato é que, mas a questão é que indo para a França eles aprenderam de fato a tradição, digamos assim, né, contra Dom Pedro II, não contra ele pessoalmente, né? Pessoalmente, ambos manifestavam a sua lealdade e a sua veneração pelo chefe do Estado, etc. Mas
mas antes obedecer antes a Deus do que aos homens, e isso fez com que se desatasse a questão religiosa. Dom Vital faleceu cedo, mas Dom Macedo Costa faleceu só em 1891, se não me engano, ou até depois de 1901. Ele e escreveu muito. Ele é um doutrinário também dessa tradição política, em que e quando houve a proclamação da República, ele defendeu explicitamente, tudo bem, monarquia, república, do ponto de vista do direito natural, todos são possíveis desde que atendam ao bem comum, né? Claro que se deve investigar em cada caso concreto o que é mais conveniente para cada povo. Mas, bom, isso não é uma questão discutível. Agora, sendo monarquia ou república, é importante respeitar a liberdade da Igreja. Então, propôs que aplaudiu a iniciativa de acabar com o padroado, porque era uma instituição que, do ponto de vista canônico, no Brasil era um abuso ilegal, mas que isso não significasse trair a tradição católica do Brasil. O que aconteceu, por outro lado, foi a importação do modelo dos Estados Unidos, numa realidade diferente, não só nisso, né, em tantos outros aspectos, o presidencialismo, o federalismo da maneira como foi feito. Até o nome do país, mais adiante. Até o nome do país, exatamente. O que fez com que logo nos arrastássemos por crises muito parecidas com os países castelhanos da América já estavam sofrendo desde a independência. Um livro muito interessante sobre isso é A Ilusão Americana, do Eduardo Prado, que é um desses tradicionalistas, em que ele expõe, ele prevê, o livro é de 1893, ou seja, tinha 4 anos de república, e ele já via o que estava acontecendo e já vaticinava o que ia acontecer. E, bom, esse livro é fácil de encontrar, é editado pelo Senado Federal. Ele é um testemunho nesse sentido. Muito bem. Então, fazendo depois dessa boa explicação sobre a origem ideológica e até filosófica de algumas das correntes que a gente estava debatendo, identificando aqui antes de chegar de volta ao Brasil, eu queria voltar um pouco ao Brasil. Eu morei em Brasília há muito tempo, trabalhei lá como jornalista um bom tempo no Congresso, e eu lembro de ter ido em um gabinete especial de um parlamentar mais conservador, repleto de coisas que ele trouxe dos Estados Unidos, de símbolos americanos, de uma dessas frases feitas que os conservadores daqui dos Estados Unidos usam e tudo mais. E isso é uma coisa mais ou menos comum no movimento brasileiro, conservador brasileiro, né? Ter como referência principal os Estados Unidos, e acho que não sem razão, né? Porque existem boas histórias de sucesso aqui no movimento conservador americano, e é um país onde não houve uma quebra institucional em 250 anos, mais ou menos, desde a fundação, né? Então, se você lê o que o George Washington escreveu, você consegue traçar uma linha contínua, passando ali pelo Lincoln, depois que fundou o Partido Republicano, até os republicanos de hoje. É claro que há um bom debate quanto a quem são, de fato, os verdadeiros herdeiros dessa tradição republicana, mas acho que o meu argumento principal é o seguinte: aqui existe uma tradição conservadora que dura mais ou menos 250 anos. E a minha pergunta é possível no Brasil a gente aproveitar o que tem de bom nesse modelo americano, por exemplo, sem que a gente perca a nossa identidade ibérica ou de origem portuguesa, ou a nossa referência principal deveria ser, de alguma forma, ainda na Península Ibérica, ainda em Portugal, na Espanha, ou de forma mais ampla no mundo latino? Como é que você acha, olhando talvez um pouco para a realidade do movimento conservador brasileiro hoje, ou pelo menos dos que se dizem conservadores, você acha que a gente está copiando ou tentando copiar modelos errados? Ou, sendo mais pragmático, há muito que aprender também de cada um deles? Bom, nada que é humano nos é indiferente. Então, sempre a natureza humana é una, e sempre podemos aprender uns dos outros, e
devemos estar abertos aos bons exemplos onde quer que estejam. Portanto, os conservadores brasileiros podem e devem aprender dos bons exemplos dos Estados Unidos, também dos bons exemplos da Inglaterra, dos quais nos servimos, aliás, bastante durante o Império. Também os bons exemplos da França, os bons exemplos da Alemanha, os bons exemplos do mundo inteiro. Mas temos sempre que também conhecer, em primeiro lugar, a nossa própria tradição, até para conseguir nos servir eficientemente dos exemplos dos outros. Mesmo nas coisas mais banais, as coisas mais banais, quer dizer, nas coisas mais concretas. Por exemplo, se vamos à Colômbia ver como eles fizeram para resolver um determinado problema, que eles tiveram sucesso, nós temos um problema parecido. Isso se faz em várias coisas, né? Mobilidade urbana, também em controle da violência, etc. Eles, e mesmo sendo a Colômbia um país tão próximo, né, tão parecido, talvez o país mais parecido com o Brasil na América do Sul seja a Colômbia, o fato é que não vai adiantar nada a gente se simplesmente queremos transformar o Brasil numa Colômbia. Isso não vai adiantar. Temos que primeiro saber muito bem quem somos, o que temos, qual é a nossa história, como nos fizemos, para que, a partir desse tronco, dessa base fundamental, possamos nos usar bem do que os outros fizeram bem. Isso tem uma conferência muito interessante de Gilberto Freire, em 1940, no Recife, chamada Uma Cultura Ameaçada. Foi no Real Gabinete Português de Leitura do Recife, e ele dizia: hoje no Brasil existe uma cultura ameaçada, é a cultura luso-brasileira. E ele queria dizer com isso que, naquele momento de contexto de Segunda Guerra Mundial, ele também se referia a questões de imigração maciça e que massiva, e que podiam fazer com que o caráter brasileiro se diluísse, etc. Mas o ponto fundamental dessa conferência é que ele diz o seguinte: o Brasil é capaz de acolher todos e no contexto da nossa conversa, usar os bons exemplos de todos. Mas só se pode fazer isso coerentemente se for conservado o tronco, se for conservada as bases, né, para que os ramos, os enxertos floresçam. Senão, passamos a ter vários enxertos jogados no chão, mas sem o tronco que faz com que eles frutifiquem. Você me permite uma breve interrupção? Aqui nos Estados Unidos, a gente percebe existem sotaques que são específicos de grupos étnicos, especialmente entre os negros, você percebe isso. Um negro aqui do Michigan fala muito parecido com o negro da Califórnia, com o negro de Nova York, embora eles morem, claro, fisicamente de forma muito distantes uns dos outros, porque essa população, durante muitos e muitos anos, mesmo depois do fim da escravidão, viveu segregada naturalmente, digamos assim, sem que houvesse talvez uma lei forçando a segregação em alguns casos, e em outros casos por força da lei, né? E no Brasil você não percebe isso, sotaques são regionais, né? E há uma integração, parece, muito mais orgânica e natural entre diferentes povos de origens diferentes. E talvez um bom exemplo que eu gosto de citar é o fenômeno do ítalo caipira, né? Eu sou do interior de São Paulo de origem, e existem muitos artistas que são do interior de São Paulo, que são italianos etnicamente, mas são mais caipiras do que os caipiras originais, talvez, né? Na forma de falar, na forma de fazer música, na visão de mundo que eles têm, do que eles gostam de fazer na hora de lazer deles, que é pescar, geralmente. E houve uma simulação muito interessante. Então, não existe um sotaque, se você for no interior de São Paulo, não tem um sotaque italiano em si, tem um sotaque caipira. Mas se você vai aqui em Nova York, mesmo que é uma cidade grande, existe ainda um sotaque italiano daquele bairro italiano ali, né? Então, o Brasil tem essa vantagem, talvez, de poder, enquanto acolhe grupos de origens diversas, ainda assim manter essa cultura mais tradicional, que, claro, varia de acordo com a região, mas talvez como esse exemplo do ítalo caipira, é uma cultura capaz de acolher povos diferentes e ainda assim não perder a sua identidade.
Exatamente. Há uma absorção orgânica, digamos assim, né? O adventício se torna parte do todo. É, ele é integrado, abre mão da sua identidade originária, é integrado completamente e aquela contribuição pessoal dele, cultural, daquele grupo, é absorvida no todo. Um exemplo que o Freire dá também é o fato dos alemães gaúchos, né, que naquele momento havia uma preocupação em alguns espaços, por exemplo, no Vale do Itajaí, que não propriamente gaúchos, né, catarinenses, uma preocupação de absorção cultural, né, porque na Alemanha naquele momento era um poder global, mundial, né, quer dizer, era uma potência, né, e que estava em guerra ou prestes a estar em guerra com o Brasil. Mas o fato é que independentemente disso, né, um exemplo do próprio Freire é que os alemães rapidamente se tornaram gaúchos. Né? Tem um artigo também muito interessante de João Fernando Carneiro sobre isso. O que mais temos hoje no Rio Grande do Sul são descendentes de alemães que têm hábitos guaraníticos, que tomam chimarrão e vestem poncho. Aquilo não é que façam isso todo dia, né? No caso do chimarrão, sim, mas se perguntar qual é a sua tradição ancestral, eles vão dizer isso, que é vestir poncho, tomar chimarrão e andar de cavalo com aquele instrumento típico dos guaranis de apresar animais. A Isso boleadeira, né? exatamente, que é uma tradição indígena, a tradição gaúcha no sentido mais antigo da palavra, né? É uma mistura de português, castelhano e guarani. E isso foi completamente assumido pelos alemães e italianos. Então, o Brasil tem essa capacidade e se disputa a origem disso, né? Algo que os portugueses já são uma nação bastante acolhedora, digamos assim, né? Exprimida na pontinha da Europa, o primeiro Estado nacional europeu no sentido de sem feudalismo, né? Interno e com esse contato com a África, foram os primeiros a entrar na África, os últimos a saírem, os portugueses, e depois quer dizer, tem essa perspectiva católica, digamos assim, da incorporação, a nação, a religião está acima da nação. A nação ela serve quando ela serve a religião, que é algo que une a humanidade inteira, né? É uma religião para toda a humanidade. E isso faz com que essas diferenças nacionais, essas diferenças étnicas, percam o sentido, porque, na verdade, elas não são o horizonte último, né? Elas estão a serviço de algo além delas. Tem um Então, livro interessante que eu acho que você até já citou uma vez em algum lugar que você escreveu a respeito, do Viana Mug, né, Bandeirantes e Pioneiros. E no sim, comecinho ele fala que nos Estados Unidos, além de razões geográficas, né, existe uma razão teológica, né, religiosa para a forma diferente da colonização americana em comparação com a colonização brasileira, que é o fato de boa parte, ou quase todos os pioneiros americanos terem sido calvinistas, né? E sem entrar em um debate teológico aqui, e eu nem católico sou, mas os calvinistas acreditam que pessoas são predestinadas por Deus antes de elas nascerem e antes de qualquer mérito delas, algumas são escolhidas para serem salvas e outras não. Então, isso tende a criar, é possível que acabe criando uma tendência a uma divisão social, uma segregação um pouco mais clara. E a visão do católico, especialmente do católico português, era um pouco menos segregacionista, né? Até por razões práticas, que Gilberto Freire fala isso, eu acho, que Portugal, sendo um país pequeno, colonizando um pedaço de terra tão grande, ele precisava se misturar com o povo local, porque não tinha gente suficiente em Portugal para tomar conta do Brasil, né? Então, e de outros territórios. Então, desde o início, um pouco talvez por acidente, mas um pouco talvez por necessidade, os portugueses se misturaram com os povos locais, né? Os bandeirantes, quase todos, eram filhos de indígenas, mulheres indígenas com homens portugueses, né? Agora, o nosso
ouvinte ou a nossa audiência está agora perguntando, depois desse tempo todo de conversa, qual a consequência prática disso. Ele quer saber se ele vai se filiar ao Novo, se ele vai se filiar ao DEM, ou se ele vai aderir ao partido do Bolsonaro, que seja qual for o partido que ele crie em breve. No Brasil de hoje, a gente enxerga talvez 3 grupos, não sei se brigando por essa herança conservadora, pelo menos um deles nem quer ser conservador, eu acho, mas existe um grupo bolsonarista que incorpora um pouco de elementos diversos, mas tem uma origem, pelo menos, no militarismo, né? O próprio Bolsonaro vem daí desse meio militar, que gosta de elogiar, por exemplo, o regime militar e tudo mais. Tem uma tradição de liberais econômicos, mas muitos dos quais também se identificam como conservadores, que eu falei do Partido Novo aqui, mas é mais ou menos esse grupo, né? De pessoas talvez um pouco mais, de uma população mais urbana, mais liberal economicamente, que tem algum certo apego também com algumas bandeiras conservadoras. E tem um terceiro grupo, que é talvez o chamado centrão ali político, que é o Democratas, o PP, que são partidos de grupos também diversos, mas em muitos casos com raízes em grupos, eu vou dizer, oligárquicos do Nordeste e em outros estados do país, que talvez sejam, desses 3 grupos, os mais antigos, de forma de uma tradição mais antiga na política brasileira, né? E talvez os 3 possam, de alguma forma, receber esse rótulo de conservador. Olhando um pouco para o presente e um pouco para o futuro, de onde que você acha que vai sair, se é que vai sair daí, uma tradição conservadora brasileira para o século XXI, que não vire as costas para o seu passado, mas que também não fique apenas preso no passado? Esses 3 grupos podem, talvez, de alguma forma contribuir, ou é difícil que a gente chegue a alguma coisa a partir daí? Bom, apenas complementando, né, que dizíamos antes sobre essa perspectiva universalista do Brasil, é algo que também está muito presente nos países hispânicos em geral. Tem um livrinho sobre isso, muito bom, de Ramiro de Maeztu, chamado Defensa de la Hispanidad, em que ele trata também dessa relação entre religião e nação na perspectiva da monarquia hispânica. Agora, como retomarmos a nossa tradição, né? De onde podemos esperar como é o caminho mais fácil, digamos assim, né? O mais razoável. Não me parece que pode vir de nenhum partido. Eu diria que se trata de um esforço, primeiro intelectual, depois também associativo, mas à margem dos partidos, de estudo e de propostas de políticas públicas inspiradas na nossa história, na nossa sociologia. O estudo da história e da sociologia é fundamental para qualquer política pública, para que ela tenha eficácia. Os partidos hoje raramente têm espaço para isso, espaço e incentivo para isso. E isso a obra do José Pedro Galvão de Souza explica muito bem. É um dos autores, aliás, que vamos ler no ciclo. O Instituto Araribóia está fazendo, começou agora, né, um ciclo anual de leitura, né? Um dos livros vai ser justamente de José Pedro Galvão de Souza, na verdade, mais um. Ele fala da crise, das raízes da crise política brasileira, na inadequação das instituições políticas à nossa história e à nossa sociologia. Por isso, gera um conflito social insanável, porque a história e a sociologia devem informar as instituições para que sejam canais, de fato, concretos, práticos, capazes de solucionar os nossos problemas, né? Nós temos instituições que foram formadas para resolver problemas de outros contextos. Não temos canais próprios nossos. Então, há sempre um conflito. Não só no Brasil, nos países latinos em geral. Todos esses países latinos em geral, eles continuam uma mentalidade tradicional, mas com instituições modernas. Então, não é só o Brasil, é a Itália, é o México, é a França. A França já teve 15 constituições desde a Revolução Francesa. A Itália, desde 1945, já teve 70 governos. O México, a Argentina. O modelo americano é uma exceção, né? Exato. É um problema latino em geral.
E os partidos políticos têm a ver com isso. Não é que esses partidos políticos devam acabar, etc., mas não dá para esperar deles uma institucionalidade, uma visão de longo prazo que a gente encontra nos partidos americanos e britânicos. Então, os partidos devem ser vistos, né, quer dizer, como eles funcionam de fato, como algo instrumental. É necessária uma reflexão de longo prazo, de história política, aplicada às políticas públicas, aplicada com uma intenção prática, mas em associações, institutos, que também não fiquem fechados em si, produzam notas de políticas públicas, influenciem, cheguem para os partidos, para os candidatos, falam, nós temos uma proposta aqui e tal. Isso tudo exige empenho, esforço, tempo, recursos. Seria mais fácil se os partidos fizessem isso, porque eles contam com uma estrutura e, de fato, a Constituição exige que os partidos tenham fundações partidárias. Essas fundações partidárias podem ser um espaço para isso, mas elas estão sempre à mercê das mudanças internas do partido, né? Então, não necessariamente é algo que vai se sustentar no longo prazo. Dito isso, me parece que Joseph de Maistre tem razão quando diz que a boa política é a política de interesses concretos. Nesse sentido, os partidos tradicionais, digamos assim, como o DEM, eles têm uma vantagem, que é o fato de, ou como o MDB, por exemplo, eles têm uma vantagem que é dentro, como eles funcionam a maneira de federação de partidos, eles acabam reproduzindo, de fato, as dinâmicas políticas de determinado local. Claro que é necessário fazer muitos ajustes para que isso se expresse de uma maneira mais equilibrada e institucional, digamos assim. Mas eles têm nós podemos dizer que, se eles não ajudam, por outro lado, eles não atrapalham. É possível alguém formado, que se forme numa dessas instituições, associações, etc., se integre num grupo político local, né, como esses partidos permitem, para desenvolver o seu trabalho bem inspirado, bem fundamentado, etc. Ótimo. E a gente tende a condenar, por exemplo, quando partidos grandes, do Centrão em especial, são divididos entre, a gente chama de caciques regionais, né? Mas, tirando a parte da corrupção, que é uma parte muito importante dessa equação aí, mas essa regionalização não é por si só ruim. Na verdade, talvez seja uma coisa boa. Em vez de haver um comando nacional de um partido que seja de cima para baixo, que haja uma diversidade dentro dos próprios partidos para que interesses regionais sejam também contemplados, né? Exato. Muito bem. Olha, já caminhando para o final da nossa conversa, você acredita que no Brasil ainda faltam bons exemplos daquilo que a gente quer conservar do ponto de vista prático? Quando a gente conversa no nível acadêmico, que é o tipo de conversa com a qual você está muito bem, a qual você está muito bem preparado para fazer, a gente consegue encontrar referências intelectuais riquíssimas na história do Brasil. Mas talvez o militante político ele sinta falta de heróis do ponto de vista mais prático. Ele olha para os presidentes recentes do Brasil, ele não considera talvez nenhum deles um bom exemplo. Então, se você olhar do fim do regime militar para cá, a gente teve quase todos os governos casos de corrupção. A boa parte deles não eram, nem poderiam ser considerados de direita ou conservadores. E o regime militar tem talvez alguns méritos, mas foi um regime que chegou ao poder não pelo voto direto e se manteve também não pelo voto direto. Além do que, figuras como Médici e o Geisel dificilmente inspiram alguém, né, a fazer alguma coisa. Talvez fossem bons gestores, mas não eram pessoas assim inspiradoras como um Churchill ou como um George Washington. E aí se você for retrocedendo na nossa história, você vai chegar talvez no Pedro II, na Princesa Isabel, que são referências de pessoas que eram virtuosas e que acho que são quase unanimidade, né? Mas elas pertenciam a um outro regime, e um regime que, do ponto de vista prático, certamente não vai voltar na nossa geração, né, que é a monarquia. Para onde que eu vou chamar de militante, mas para onde que o leigo conservador brasileiro deveria olhar em busca de inspiração, em busca de talvez um exemplo de líder ou de pessoa que a gente possa tentar replicar?
Eu diria que, primeiro, não concordo que não seja possível restaurar a monarquia no espaço da nossa geração. Ok, isso é um bom debate. Porque, quer dizer, não me parece algo... Basta fazer um plebiscito e vencer o plebiscito. É algo que, por exemplo, em 2005, se eu não me engano, houve o referendo sobre as armas, né? E toda a imprensa, todas as instituições iam por um lado, e inclusive as pesquisas no início diziam que esse lado ia vencer, 80% e tal. E no final, depois de uma campanha consistente, informativa, etc., o outro lado venceu. Acho que hoje, por conta da facilidade das comunicações, as mudanças são muito rápidas. Uma opinião que levava 30 anos para se difundir em meados do século XX, hoje, em 3 meses, pode se difundir. Então, acho que é possível, sim, se houver circunstâncias favoráveis em determinado momento, como me parecia, por exemplo, que esse governo podia ser, para realizar um plebiscito desse sentido, é possível. Agora, por outro lado, se é possível em algum país da América, é o Brasil. É o único país em que Sim. há um movimento monarquista mais ou menos consistente, principalmente é o único país que tem uma casa real própria, uma casa imperial própria. Então, e por outro lado é um país em crise, né? Porque, por exemplo, na Áustria eles têm uma casa imperial e tal, mas como é um país que está confortável e tal, ele não é o que eles vão, não se mexe em time que está ganhando, eles pensam que está ganhando, pelo menos. Né? Então, mas no caso do Brasil, a crise faz com que se pense também em alternativas. Né? Agora, para quem olhar, eu acho que é o passado mesmo. Né? Devemos olhar para o passado, para os fundadores da nacionalidade brasileira, que eu diria que são Dom Pedro I e Dom João VI. Dom Pedro I, como Ariano Suassuna lembrava, é um príncipe que de fato resume o caráter brasileiro, né? Com as suas qualidades e seus defeitos. Ele se identifica de fato, ele é de fato um fundador da nacionalidade brasileira. É interessante também que Dom Pedro I é uma pessoa e Dom Pedro IV em Portugal é praticamente outra, né? Aqui ele é um opositor dos liberais, digamos assim, no sentido de que ele fechou a maçonaria, entrou e fechou, né? Mas quando vai para Portugal ele tem que se adaptar à política portuguesa, e o único espaço que cabia para ele ali dentro da política portuguesa era se tornar o patrono dos constitucionalistas, dos liberais. Ele mistura os dois mundos, né? E também devemos lembrar que era um jovem de 20 e poucos anos, né? Ele faleceu com 31. E Dom João VI, como grande preparador da nacionalidade brasileira, ele que, de fato, pôs no Rio de Janeiro, a capital do seu império, criou um novo estado no final de 1815. Ele criou um novo estado com a capital no Rio, né, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então devemos sim olhar para eles como exemplos, e também os anteriores, né, Nóbrega e Anchieta, que vieram. O padre Manuel da Nóbrega, quando chegou no Brasil, falou para os jesuítas primeiros, né? Essa terra é a nossa empresa, no sentido empresa de empreendimento, de onde eles iam gastar a vida. E fizeram, e a intenção era criar uma cristandade tropical, uma cristandade na América. Inclusive, nem faziam questão que fosse portuguesa, né? Por eles, a língua dessa nova cristandade podia ser o tupi-guarani. Eles codificaram o tupi-guarani. E foi por um tempo, né? Quase que como língua nacional, né? Era a língua geral, exatamente. Então, esses exemplos do passado. E nos exemplos... precisamos de exemplos mais concretos. Mais concretos não, digo, porque são bastante concretos, mas exemplos mais próximos. Curiosamente, o Brasil se carece de heróis políticos e militares, que também tem, né? Por exemplo, o Duque de Caxias, etc., carece desses, mas tem heróis literários e artísticos e isso talvez seja uma característica da nacionalidade brasileira,
que não devemos deixar de lado. Gilberto Freire, por exemplo, é um herói da nacionalidade. Ou Pixinguinha, Villa-Lobos, Ariano Suassuna, por exemplo. Podemos nos inspirar neles também. Eu diria que devem ser considerados, Machado de Assis, heróis da nacionalidade. E é o exemplo que eu recomendaria para quem não vê em chefes políticos e militares exemplos próximos. Porque todos eles tiveram preocupações políticas e sociais também, todos os autores. Né? Sim. E é interessante que alguns deles, por exemplo, o caso do Ariano Suassuna, não necessariamente se alinhavam com movimentos políticos de direita ou conservadores. No caso do Ariano Suassuna, existe ali uma ambiguidade bem clara, né, do catolicismo dele ser bastante intenso e, ao mesmo tempo, ele ter apoiado políticos mais à esquerda. Mas, talvez, tentando ser um pouco otimista, talvez esse seja um traço também do brasileiro, né, de, pelo menos antes de existir o Twitter e o Facebook, o brasileiro é um povo que tinha essa capacidade de conciliação, né? De conviver com diferenças de forma pacífica, né? Talvez seja esse também um traço que a gente possa tentar ou conservar ou resgatar. Né? O Ariano Suassuna, ele era radicalmente antimarxista, mas se declarava socialista. Né? Isso exige também uma atenção ao que quer dizer. Né? É aquela discussão que tínhamos no começo. Né? Esses termos, muitas vezes, são relativos, né? No sentido de em relação a que ele é socialista. Né? Gilberto Freire também foi socialista, né? Ele era do Partido Socialista Brasileiro, que era uma parte da UDN, né? O Partido Socialista Brasileiro saiu da UDN. O Carlos Lacerda, né? Exato. A UDN do Carlos Mas Lacerda. o Carlos Lacerda foi marxista, né? Ele era comunista, de fato, verdade. Né? E depois mudou. Mas o Partido Socialista Brasileiro, ao qual se filiou o Ariano Suassuna, é um partido que nunca foi marxista, era um socialista nesse sentido vago, ou que Marx diria que é um socialismo utópico, e que em tantos aspectos na Europa estava próximo dos tradicionalistas, dos contra-revolucionários, contra o capitalismo, né, que era identificado com o iluminismo. É uma coisa complexa. O Ariano Suassuna, concretamente, era monarquista. Ele foi monarquista militante até a morte de Dom Pedro Henrique, em 1981, e depois se afastou porque ele identificava em Dom Luís, né, que é o atual chefe da Casa Imperial, ele não concordava com a visão do Plínio Corrêa de Oliveira, que para ele era liberal, moderno, reacionário, mas nesse sentido de trair a tradição brasileira. Coisa que, aliás, o Plínio Corrêa de Oliveira obviamente negaria, né? Ele diria que não, que defende a tradição brasileira e inclusive, é algo que ele volta e meia repisava. O fato também das origens pernambucanas dele, né, e tal. O fato é que o Ariano Suassuna não via dessa forma, né? Ele via como algo anti-brasileiro. E era por isso que ele se afastava, né? Antipopular e anti-brasileiro. A monarquia defendida por Ariano Suassuna é uma monarquia tradicional, popular, e que também era a visão de Dom Pedro Henrique. Dom Pedro Henrique, se eu não me engano, foi numa conferência, Dom Luís explicando esse ponto, que Dom Pedro Henrique se identificava muito mais com seus antepassados medievais, né, essa monarquia popular, guerreira, do que com a figura, por exemplo, de Dom Pedro II, que era um monarca do século XIX. Por mais que ele tivesse também, ele era obviamente uma pessoa muito acessível e muito popular, mas era, vamos dizer assim, uma monarquia de palácio, digamos assim, né? Mas era exato. O Dom Pedro I estaria mais nessa linha guerreira, né? E que está na frente na batalha, e Dom Pedro II como aquele que enquanto os outros estão guerreando, ele está num palácio distante, claro, cumprindo seu papel, fazendo algo importante, mas não é o mesmo modelo popular de monarquia, por mais que, no Brasil, concretamente, a monarquia fosse muito popular no Segundo Império, né? Muito aberta, etc. Né? Talvez a diferença essencial possa ser resumida ao fato de que, se fosse Dom Pedro I, o imperador em 89, na época quando veio a República,
ele talvez tivesse pegado seu cavalo e partido para a guerra, literalmente, né, em vez de pacificamente aceitar ou não tentar reagir, como foi o caso do Dom Pedro II. Exatamente. Tanto assim que ele cruzou o oceano para defender outro trono, né? E também Exatamente. devemos lembrar que a princesa Isabel queria fazer isso. Né? Dona Isabel queria e o Terceiro Império, se houvesse, seria, pelos dados que não temos como saber, porque não aconteceu, né? Mas a expectativa é razoável acreditar, uma esperança moral, digamos assim, com base no comportamento anterior, que seria um reinado em que, primeiro, as reformas sociais, no sentido de alívio da pobreza e haveria bastante algo que as monarquias europeias já faziam, né? A Alemanha, por exemplo, né? Com essa reforma social previdenciária, etc., instituição de Ministério Público, etc., também é algo que estaria nos planos de Dona Isabel. E também a questão da liberdade da Igreja, do fim do padroado abusivo, que os mosteiros se repovoassem, porque a mentalidade liberal, moderna, regalista de Dom Pedro II fez, por exemplo, as ordens religiosas praticamente se extinguissem no Brasil, porque ele interditava a entrada de novos frades. Né? Então, é de se esperar que um governo de Dona Isabel fosse um período de grande prosperidade para o Brasil, que infelizmente não aconteceu. Tudo bem. Flávio, para a gente concluir, e para o nosso leitor que agora talvez esteja um pouco surpreso e pensando que ele estava lendo os livros errados e procurando referências conservadoras em outros mundos que não o nosso mundo português, ibérico e brasileiro, que é um pecado do qual eu também sou culpado, quais referências você, talvez um ou dois livros que possam apresentar essa cosmovisão para alguém que ainda não tem tão claro o que seria uma proposta conservadora, talvez não uma proposta, mas o que nós conservaríamos num Brasil conservador da nossa herança? Bom, eu recomendaria 3 livros, todos de José Pedro Galvão de Souza. O primeiro é Política e Teoria do Estado, em que são tratados temas fundamentais de teoria política. Segundo, Introdução à História do Direito Político Brasileiro, que é a aplicação disso à situação brasileira, a história, o desenvolvimento constitucional do Brasil. E o terceiro, o Dicionário de Política dele, porque é uma leitura mais acessível, impossível, né? Que qualquer pessoa com 10 minutos livre pode pegar um verbete e ler ali, está resumido de uma maneira muito boa. Os que não se alguns ainda são possíveis de comprar, todos serão reeditados proximamente, se Deus quiser, e enquanto isso tem um PDF facilmente para encontrar na internet. Então, eu recomendo esses 3 livros de José Pedro Galvão de Souza. Há muitos outros muito bons, mas como uma introdução, né, como você disse, eu recomendaria essas 3. Política e Teoria do Estado, Introdução à História do Direito Político Brasileiro e o Dicionário de Política. Excelente. E como é que as pessoas podem encontrar o Instituto Araribóia online e os cursos que vocês têm oferecido? O site do Instituto é www.institutoarariboia.com.br. Lá se explica a ideia do Instituto, o que o Instituto se pretende fazer, as atividades, e também no Facebook e no Instagram, Instituto Araribóia. Excelente. Obrigado, então, ao Flávio Alencar pela conversa enriquecedora. Esperamos ter esse contato novamente no futuro. E obrigado a você que acompanhou também esse podcast. Você pode encontrar todos os nossos podcasts em vídeo a partir de agora no YouTube e também sempre em áudio no Spotify e no nosso site montecastelo.org. Flávio, obrigado, hein? Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao Instituto Monte Castelo. Foi uma alegria. Gostei muito. Obrigado e até a próxima.